interferindo no relacionamento do casal. Claro, a avó materna, ela vai sempre puxar do lado da mãe, né? Então, a avó materna apareceu, assim, vamos dizer, interferindo de uma maneira negativa com relação a ficar do lado da filha contra o marido, contra o pai, né? Então, é uma dinâmica, é um personagem, vamos dizer assim, de duplo sentido. Ela ajuda, porém, ela também atrapalha, né? A interferência, vamos dizer, daquela empregada que trabalha, que mora na casa. Então, assim, é um personagem que também faz parte da família, mas ela faz parte da família também num sentido de duas mãos, como a avó materna, quer dizer, ela ajuda na criação dos filhos, ela também é um pouco dona da casa, ela também tem autonomia, ela cuida das crianças. Por outro lado, ela também pode interferir negativamente nos conflitos entre os casais, né? E amigos, daí saiu amigos, amigos, tios, enfim, a família em geral. Coisa que nas famílias fora do país, vamos dizer, nas famílias inglesas, nas famílias norte-americanas, esse personagem ele não existe, né? Não faz parte, porque em geral as mães moram longe e assim eles têm, por exemplo, no máximo uma diarista para cuidar da casa, né? Mas é uma diarista que não faz parte do relacionamento, não é incluída na dinâmica familiar, né? E as mães, as empregadas também estão incluídas na dinâmica familiar. Doutora, no caso, né, por exemplo, das avós maternas ou mesmo das empregadas, que muitas vezes acabam interferindo negativamente, como a senhora apontou na pesquisa, como é que se põe um limite para esse grau de interferência? É bem complexo isso, né? Porque nós estamos... Por que complexo? Porque no Brasil, nós tivemos no passado, eu acho que de 20 anos para cá, as coisas estão mudando, né? Nos grandes centros. Quando eu falo Brasil, eu falo das famílias de classe média, né? Porque as famílias de classe média, onde estão localizadas nos grandes centros, nas grandes cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, onde tem grupos também de pesquisadores que estão estudando, né, fazendo trabalhos a respeito de famílias, como é que acontecem as famílias. Então, nesse sentido, a interferência, ela acontece exatamente porque tem uma relação de dependência, né? Então, na minha pesquisa, o que saiu nessa questão das famílias de primeira união, não das famílias divorciadas, saiu exatamente uma dependência econômica da mulher e dos filhos com relação ao pai. Então, o pai é o primeiro provedor, o pai é o maior provedor, né? E a mãe, ela mesmo trabalhando fora, mesmo ela tendo um emprego, ela fica como a segunda provedora, ela não é a primeira, ela é a segunda, né? Na maioria das famílias, vamos dizer assim. Então, esta mudança, nós estamos mudando muito. A partir do divórcio, que é de 1977, as mulheres estão lidando mais com a igualdade dentro dos relacionamentos. Por quê? O divórcio, ele traz isso, ele traz uma igualdade maior entre homens e mulheres dentro dos relacionamentos. Então, nós convivemos, né, com relações hierárquicas entre homens e mulheres e reações igualitárias. Então, eu diria, quanto mais igualitária é a relação entre homem e mulher numa família, menor a tendência a desenvolverem conflitos. Porque a igualdade, ela atende a um critério de conversa, respeito e troca. Agora, quanto mais hierárquicas são as relações dentro de um casamento, maior a tendência aos conflitos, porque a diferença entre homem e mulher vai fazer com que a dinâmica seja a dinâmica da dependência. Então, a mãe é dependente do marido, ela também é dependente, e de certa forma, da empregada que está cuidando dos filhos. Então, assim, quanto maior o nível, a dinâmica, né,
de igualdade, menor a tendência ao conflito. Até a questão, vamos dizer, da patroa e empregada, né? Então, assim, a gente tem na patroa e empregada uma relação hierárquica, né? Do empregador e do empregado, né? Porém, nos relacionamentos, quanto maior puder, quanto maior a dinâmica da igualdade, ou seja, a mãe, a empregadora reconhece a fala, aceita e respeita a fala da empregada, menor a tendência a conflitos. Doutora, antes de nós finalizarmos, eu queria uma avaliação da senhora. Alguns especialistas em infância que dizem que as crianças hoje são mais inteligentes, estão mais preparadas para esse futuro que está por vir do que nós na nossa época.